Você está procurando uma caneta para o seu iPad, mas está perdido aí entre vários modelos que existem no mercado? Nesse vídeo eu comprei as 3 principais marcas em que a gente encontra lá no AliExpress e vou gravar um review completo, provavelmente o review mais completo que você vai encontrar aqui na internet, para falar quais são as principais características dessas canetas, quais ou qual vai atender melhor ao iPad que você tem e, é claro, ensinar como é que você consegue encontrar ela lá no AliExpress, economizando um bom dinheiro. Então é isso. Já sabe, se inscreve, deixa o like aqui e bora pro vídeo. Bom, eu selecionei as 3 principais marcas em que a gente encontra lá no AliExpress. Eu tô aqui com uma caneta da Google, esse nome não vai sair nunca, Google Doc. Tô com uma caneta da Baseus, inclusive eu já gravei um vídeo no canal sobre essa caneta, mas com outro modelo. E tô com uma caneta da Ugreen, tá? Todas essas 3 canetas, e esse é o primeiro ponto que eu queria salientar aqui com vocês, elas funcionam a partir de iPads que foram lançados em 2018. Isso dá para você ter uma ideia, uma base, ali a partir do iPad geração 6, o iPad comum de entrada. Os demais iPads, vale a pena dar uma conferida, ou lá no próprio site do AliExpress, eles sempre colocam uma tabelinha indicando a partir, né, qual iPad Air, qual iPad Mini ou qual iPad Pro funciona. E só uma delas vai até o lançamento mais recente de 2024, que é o iPad Pro e o iPad Mini de 7ª geração, beleza? Bom, dito isso, eu vou mostrar para vocês, vou começar aqui elencando o que tem na caixa, tá? O que acompanha cada uma dessas canetas. Eu vou começar pela caneta da Ugreen. Abrindo aqui a caixa, a gente observa que vem um manual, já está até aqui fora, mas vem 2 caixinhas aqui com algumas pontas extras, tá? Na Ugreen, eles mandam uma ponta extra só, beleza? Vou mostrar aqui e aqui mais perto. Vou separar aqui. Não vem cabo. Vou falar mais à frente por quê? Porque essa caneta da Ugreen é carregamento wireless. Então fica atento porque ela não vai servir para todos os iPads, mas mais à frente eu comento isso. Vou abrir agora a segunda, que é da Google... Não, vai sair de novo. Google Doc. Na Google Doc, eles mandam essa capinha protetora, tá, para a caneta. Tem o cabo de carregamento, com uma entrada aí USB tipo C, USB tipo A. E eles mandam 2 pontas extras, tá, aqui dentro. É claro, também acompanha o manual que eu já deixei aqui fora, porque eu quero comentar sobre o manual, né, algumas características a partir do manual com vocês. E a terceira opção, que eu confesso é a minha favorita, até certo ponto, é a da Baseus, tá? Na Baseus, abrindo a caixa aqui, tem cards da Baseus, como eles sempre mandam umas figurinhas, uns stickers, para vocês verem. Manda uma ponta extra e manda também um cabo de carregamento. Então, acho que assim, do ponto de vista de acessórios, a que mais vem coisas é a da Google Doc, tá? Vem 2 pontas, vem a capinha protetora para caneta e vem o cabo USB de carregamento. Falando das benditas canetas, né? Vamos reparar aqui algumas questões. Vou mostrar para vocês aqui, do ponto de vista agora, e é o segundo ponto que eu quero comentar com vocês, sobre a construção delas e o que eu senti na hora de estar manuseando essas canetas. Vou começar, assim como eu fiz pela caixa, pela da Ugreen. Se vocês repararem, ela é uma caneta bem semelhante à Apple Pencil, tá? Estou com a Apple Pencil de 2ª geração, que é a minha caneta que eu uso desde que eu comprei esse iPad Air 5. Veja que ela é igual, tá? Aqui no recorte, ó, se a gente reparar, é igual. Onde vem escrito, né, no caso o Green, é igual. A única diferença vai ficar no botãozinho que a gente tem aqui em cima. Esse botão é o botão que liga ou desliga a caneta e ele indica, inclusive, a partir da cor do LED, se ela está carregada, né, está com o Bluetooth ligado. Se tiver verde, ela está com carregamento completo. Se tiver vermelho, ela está com carregamento baixo. Esteticamente, é a caneta mais parecida com a Apple Pencil. Do ponto de vista do peso, eu não medi numa balança, mas o peso se aproxima muito também. E a própria pegada da escrita, para você conseguir escrever, enfim, uma nota ou qualquer outra coisa, é igual, tá? É idêntico ao que a gente tem na Apple Pencil, aí não tem lá, enfim, grande diferença do ponto de vista estético e do uso mais básico, beleza? Bom, agora vou falar da segunda caneta, que é a Google Doc.
aqui a gente observa uma diferença, né? Primeiro pela cor. Eu peguei esse modelo cinza porque tem essa opção. Tem um modelo branco também que está sendo vendido. Essa, vale a pena frisar, é a Google Doc geração 14, tá? Eles deixam isso bem especificado no site porque tem algumas pequenas diferenças. Então aqui, ó, a gente já observa esteticamente, é claro, a cor é o primeiro ponto. Aqui tem um cortezinho que diferencia ela das demais. Tem também o botão aqui em cima para poder ligar a caneta. Então se você clicar aqui, ó, fica azul, porque está no modo de pareamento já do Bluetooth. E ela tem essa parte traseira transparente, mostrando os circuitos de forma interna, coisa que a Apple Pencil não tem. É diferente, é legal, tá? Eu gostei. A ponta dela também é cinza e a ponta dela tem compatibilidade com a caneta da Apple. É a mesma ponta. Se você quiser, inclusive, trocar, vou mostrar para você aqui. Vou pegar a Apple Pencil, vou botar a ponta da Google Doc aqui. Pronto, fiquei com a ponta, o nibs, né, que a gente chama, cinza. E eu consigo ainda assim ter diferenciação, né, no caso, de pressão utilizando a caneta da Apple, tá? Mesmo com essa ponta diferente, porque a questão está aqui, é interna, no sensor. Bom, sobre essa caneta, do ponto de vista da escrita, né, me incomodou um pouquinho essa parte transparente, porque dá a sensação que a caneta é mais fina. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui. Se você acompanhar a construção da caneta, chega um momento que ela afunda um pouquinho, tá? E isso dá diferença porque é justamente na parte que, pelo menos eu, escrevo seguro. Então, dá a impressão que a caneta fica um pouquinho mais fina nessa parte. Acho que aqui, visualmente, ela tem a mesma espessura da Apple Pencil, mas eu acho que a diferença fica aqui. Na escrita, tá? Assim como a caneta da Green e essa, não existe delay nenhum, tá? Tô escrevendo aqui, botando aqui meu nome para quem quiser. Observem aí ao vivo, né, a escrita acontecendo, não muda nada, tá? Você não repara delay nenhum. Consigo apagar, consigo fazer as funções normalmente. Agora, existe uma diferença estética aqui, né, que eu já ia esquecendo de mencionar, que é essa abertura do USB tipo C para carregamento. Isso aqui para mim é feio, tá? Não mandam nenhuma tampinha ou, enfim, criar aí um mecanismo que consegue esconder isso. E aí você tem uma caneta que tem tudo para ser uma caneta muito bonita, principalmente pela cor diferenciada que ela tem, mas vem com isso aqui aberto. Para mim não perdeu o sentido. Bom, acho que é o ponto negativo dela, tá? Baseus. Caneta que eu já testei aqui no canal, mas eu testei a versão wireless dela. E essa daqui é o que ele, se não me falha a memória, é a geração 4, tá, da caneta da Baseus, que só tem com carregamento ainda USB tipo C. Ela não possui ainda, na versão 4, carregamento wireless. E por que eu estou frisando, né, a questão dessa caneta ser a versão 4? Dessas duas que eu apresentei até agora, é a única que funciona para os iPads mais recentes. iPad mini 7, iPad Pro 2024. Então, ela também, ó, liga via botão. Ah, não, funcionou. Ah, qual a diferença? O botão não fica azul. O que fica azul é esse pontinho aqui, tá? Por isso que não estava acendendo aqui. Mas ela também apresenta 3 cores de LED diferentes para dizer se está indicando, se está ligado, se está pareado, se está carregando ou não. Aqui, esteticamente, também ela é branca, bem parecida com a Apple Pencil, tá? Em peso, a mesma coisa. Eu nem tirei aqui o selo porque eu provavelmente vou vender essa caneta para os inscritos aqui do canal. A ponta dela é diferente, tá? A ponta dela, ela até rosqueia de uma forma um pouco diferente do que a das demais da Apple. Ela vem com essa pontinha interna, então eu não consigo colocar ela, por exemplo, na Apple Pencil se eu quiser. Então ela só encaixa. Aqui, não testei a da Green, até esqueci de ver. Ah, sim, mas ela é igual à da Apple Pencil. Até a parte interna da Green é bem igual, tá? Bom, sobre essa caneta da Baseus, ela também é carregamento USB tipo C, mas ela vem com essa proteçãozinha aqui que você tira, ó, senão ela ficaria igual a da Google Doc, sem nada. A Google Doc vem sem nada. Essa vem com essa proteçãozinha branca, disfarça, né? Apesar de ficar um pontinho aqui marcando. Esse pontinho branco marcando a borrachinha. Mas ela esteticamente também é bem parecida. A escrita também é muito boa, não tem delay, tá? Vou testar aqui, ó, já estou na borracha. Se eu colocar aqui a caneta,
Vocês vão acompanhar aí. Repara aí que o iPad já fez, inclusive, aqui a correção do nome da Baseus. Essa correção aqui, ó, do nome da Baseus é aquela função, entendeu errado a palavra aqui, mas é a função que vem já no iOS, no iPadOS 18, que ele consegue identificar a sua caligrafia e tentar melhorar um pouco. Uma coisa que é comum a essas três canetas é que elas não têm a função de escrita por pressão. Sabe, quando você consegue diferenciar o traço a partir, né, da pressão que você coloca na caneta? Vou entrar aqui, por exemplo, no aplicativo Procreate para testar a Baseus. E aí, nesse teste da Baseus, observa que eu não consigo mudar, tá? Vou botar aqui um B de Baseus. Eu não consigo mudar a pressão, nem colocando a caneta de lado, nem passando ela mais leve. A mesma coisa acontece na Google Doc. Ele reconhece o aplicativo, etc. Ótimo, mas também não tem pressão. E a mesma coisa na caneta da Ugreen. Tá? Vou botar um U aqui de Ugreen. Agora, se eu conectar a Apple Pencil, vocês vão ver que esse pincel que eu escolhi, ele vai reconhecer sim a pressão diferenciada da caneta. Então, aqui, ó, mais fininho o traço. O traço nem aparece tão grosso quanto é nas demais canetas, porque tem essa diferença. Então, ó, se eu botar a caneta deitada, se eu botar a caneta em pé. Beleza? Essa diferença é importante e crucial para quem vai desenhar. Então, o primeiro público que eu delimitaria, né, de foco para quem serve essas três canetas é o público, assim como eu, que estuda, né, pelo iPad, que vai usar, por exemplo, o GoodNotes. Então, se eu clicar aqui no GoodNotes e criar um caderno, eu consigo utilizar essas três canetas, tá? Normalmente. Tem que desconectar aqui a Apple Pencil para ela funcionar. Bom, voltando então aqui ao GoodNotes. Ugreen. Show de bola. Baseus. E Google Doc. As três funcionando perfeitamente aqui no GoodNotes, tá? Agora, um próximo ponto que eu queria, e isso também é relevante mencionar aqui com vocês, é que provavelmente eu vou vender essas três canetas para inscritos aqui do canal. Vou anunciar, né, lá no grupo de ofertas, mas também vou fazer uma promoção especial para aquela galera que me segue aqui no clube do canal. O clube do canal é um espaço onde eu vou postar algumas coisas diferenciadas ali para quem me acompanha, para quem de alguma forma apoia esse trabalho, para além do like, para além de se inscrever. E lá no clube do canal eu consigo dar desconto para quem fizer parte do clube. Então, se você tiver alguma dúvida, clica aqui embaixo, aparece um botãozinho escrito Seja Membro, e nesse Seja Membro você vai ver ali alguns benefícios diferenciados para quem quiser me apoiar. Começa a partir de R$ 2,99 e é esse dinheiro do YouTube, enfim, e de outras fontes aqui via AliExpress é que me ajuda, inclusive, a trazer esses aparelhos para ajudar vocês, enfim, e testar e te ajudar, enfim, com as questões de tecnologia. Então não deixa de conferir, tá? Me ajuda bastante para quem se inscrever e fizer parte da comunidade, acompanha lá os benefícios. Bom, agora, o outro ponto que também é importante eu mencionar aqui, eu quero falar das características únicas que essas canetas têm, tá? Vou começar aqui pela Google Doc. A Google Doc, ela tem Apple My Find. Você sabe o que é isso? Apple My Find é quando você vai lá no aplicativo buscar e você consegue identificar onde o seu item está perdido. Ele aparece no mapa ali. Funciona, por exemplo, com a Apple AirTag e funciona também com esta caneta. Você consegue adicionar a caneta lá e ela vai aparecer em qualquer lugar desde que passe um iPhone próximo. Esse é o diferencial dela. As outras duas canetas não possuem isso. Mas esse é o único elemento diferencial dela. Pensando agora na caneta da Ugreen, eu tenho esse botãozinho aqui, tá? Uma função programada, que se eu der um clique, ele vai para a aba Home, vai aparecer aqui embaixo. Se eu der 2 cliques, ele abre os aplicativos que estão abertos ali. Sabe quando você arrasta de baixo para cima, ou no iPhone ou no iPad aparece tudo aberto? Já é uma função pré-programada, 1 clique ou 2 cliques. Só essa caneta faz isso. O Google Doc não faz isso e a Baseus também não faz isso. Qual é o diferencial então da Baseus? Esse botão da Baseus também tem função.
E aí, diferente da Green, você consegue programar várias funções diferentes, porque você baixa o aplicativo da Baseus e ali você vai conseguir, vou dar um clique, vai tirar um print da tela, vou dar 2 cliques. Então, você consegue personalizar as funções via aplicativo. Então, do ponto de vista da personalização, ela é a mais completa. Do ponto de vista da Apple My Find, apenas a Google Doc possui isso, tá? Também vale mencionar que elas funcionam nos principais aplicativos como Notability, Google Doc, o próprio Procreate, notas da Apple, então você não vai ter problema nenhum em relação a isso. São canetas de alguma forma fácil de você encontrar aí no AliExpress. E vamos ao ponto, né, que nos interessa, que é o quanto eu paguei em cada uma delas. Bom, eu montei aqui rapidamente um gráfico só para me ajudar e não me perder no valor. Como eu comprei essas canetas? Eu comprei essas canetas em dólar, e aí fica a dica, tá? Para quem quiser economizar aí alguns reais comprando no AliExpress. Comprei elas em dólar, né? Tanto o imposto quanto o valor vem em dólar, e aí dá uma diferençazinha, porque a cotação, geralmente em tempo real do dólar, ela é mais baixa do que a cotação que o AliExpress utiliza para fazer a conversão ali via seu cartão de crédito. Então tem produtos, por exemplo, que você pode economizar até R$ 40 de diferença. Não é o caso aqui. Aqui a diferença é em torno de R$ 15, R$ 10, dependendo da caneta. A caneta da Google Doc, eu paguei $20,35, tá? Com o imposto foi para R$ 28,84 e na conversão o valor final ficou R$ 178,80. A caneta Dow Green, cadê? É essa, eu paguei $19,70 e de imposto 28, com imposto, né, $28,20. Deu na casa aí dos R$ 170 também. E a caneta da Baseus foi a mais em conta porque ela estava com um desconto. Então o preço dela foi $20,69, o preço cheio dela, né, é bem parecido das demais, mas com imposto ficou $22,69. Então deu aí com os descontos R$ 140,67. Cerca de 2 anos atrás, quando eu gravei o primeiro vídeo sobre a caneta da Baseus, você conseguia pagar R$ 100 nela, mas agora com os impostos está praticamente impossível pagar menos do que isso, tá? Vou anunciar essas 3 canetas para serem vendidas aqui, basicamente a preço de custo, então não deixe de seguir lá o grupo de ofertas do canal. E como já mencionei anteriormente aqui, para quem for membro do canal vai ter um preço especial abaixo desse valor que eu falei aqui, e abaixo, inclusive, do valor do AliExpress. Então não deixe de conferir. Vai ter postagem exclusiva para essa galera. Bom, meu veredito sobre as canetas. Qual caneta eu gostei, né? Qual foi a melhor para mim? Essa caneta aqui, Dow Green, por incrível que pareça, para mim foi a melhor por ela carregar via wireless. Então, eu basicamente conecto ela aqui no meu iPad e ela inicia o carregamento. Tá vendo? Tá piscando aqui. Ela vai iniciar o carregamento e eu não tenho que me preocupar com cabo, não tenho que me preocupar com mais nada. Qual é a desvantagem dela? Apesar de ser a minha caneta preferida. Não vai funcionar, por exemplo, no iPad 9, no iPad 10, no iPad 6. Ela vai funcionar para escrever, mas ela não vai funcionar para carregar. Então não adianta, você vai ter que comprar um carregador à parte. Se é que da Green tem, da Baseus eu sei que tem. Então, no seu caso, se você tem a linha de entrada dos iPads, né, 6, 7, 8, 9, 10, não compre a caneta da Green, porque ela não vai servir. Se você tem iPads que carregam por indução a caneta da Apple, iPad Air 4, 5, o 6 não vai funcionar, né? O iPad Air porque só a outra caneta da Baseus vai funcionar. Verifica aí, iPad Pro também carrega. Você pode comprar essa caneta da Green. A caneta da Baseus, ela vai funcionar também a partir do iPad 6, vai carregar por cabo, você vai ter que colocar numa outra fonte porque não vem carregador, apenas o cabo, mas a própria cabecinha ali do telefone funciona para fazer o carregamento. Ela vai funcionar, o diferencial dela é que ela funciona para iPads Pro e iPad Mini 7 de 2024. Então, claro, além do 6 para frente, né? Então você pode comprar ela que ela vai atender a todos os modelos vigentes a partir do iPad 6. E a caneta da Google Doc, ela achei assim, pelo preço, fica devendo, apesar do diferencial da cor, né, bem bacana, fica devendo algumas questões estéticas, como esse pininho aqui que falta, né, essa proteção para fechar o USB tipo C. Ela não... O único diferencial dela é a questão do Apple MiFi, talvez seja interessante. E ela vai funcionar assim como a da Green,
em todos os modelos a partir de 2018, incluindo os iPads de base, tá? Porque aí ela vai carregar por cabo. Beleza? Bom, então é isso. Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui. E é claro, se esse vídeo te ajudou, dá um like, compartilha com quem você sabe que está procurando uma caneta, ou mesmo para me ajudar, e se inscreve aqui no canal. A gente se vê na próxima. Fui!